Olá pessoal, eu sou a Anne Michele e na nossa videoaula de hoje nós estudaremos um pouco sobre argumentos. O que é um argumento matemático, um argumento lógico? Um argumento é uma sequência de proposições que começa com premissas e termina com conclusões obtidas por implicações lógicas decorrentes das premissas. Na verdade, vocês já viram alguns argumentos nas aulas anteriores. Vamos ver, por exemplo, um exercício que nós fizemos na última videoaula, na videoaula anterior a essa. Esse exercício aqui foi resolvido na última videoaula. Aqui em cima nós temos uma série de proposições que nos são dadas no enunciado da questão. Essas proposições são as premissas que nós usamos para, a partir delas, deduzir uma conclusão. A conclusão que nós deduzimos foi que Pedro não foi ao mercado e Gabriel escreveu um livro. A partir dessas premissas, dessas proposições lógicas que nos foram dadas no enunciado, nós deduzimos que necessariamente Pedro não foi ao mercado e Gabriel escreveu um livro. Ou seja, essa frase daqui é uma conclusão necessária que segue dessas premissas que foram dadas aqui em cima. Um argumento é isso, um conjunto de premissas seguido por uma conclusão ou por algumas proposições que são conclusões obtidas a partir daquelas premissas. Voltando, um argumento é uma sequência de proposições que começa com premissas e termina com conclusões obtidas por implicações lógicas decorrentes das premissas. Essa parte daqui é importante. Implicações lógicas decorrentes das premissas. Então, quando todas as implicações lógicas que levam à conclusão são corretas, isto é, quando você usa implicações lógicas corretas para, partindo das premissas, chegar a uma conclusão, nós dizemos que o argumento é válido. Caso contrário, dizemos que não é válido. Em particular, para que um argumento seja válido, é necessário que a conclusão seja uma decorrência lógica necessária daquelas premissas que são dadas no argumento. Ou seja, se necessariamente, a partir daquelas premissas, você pode concluir a conclusão, então o argumento é válido. O argumento não é válido quando a conclusão não é uma decorrência necessária das premissas. Vamos dar alguns exemplos. Esse argumento aqui, eu tenho como premissas: se chover, fico em casa. E a outra proposição que eu tenho como premissa é choveu. Daí eu posso ter como conclusão a proposição fiquei em casa. Esse daqui é um argumento válido. Por que ele é um argumento válido? Porque partindo da premissa se chover, fico em casa e também da premissa choveu, eu posso concluir que eu fiquei em casa. Essa conclusão segue necessariamente dessas premissas. Vamos ver um outro exemplo. Esse exemplo daqui. Se chover, fico em casa e fiquei em casa são as minhas duas premissas. E a conclusão é que choveu. Será que essa conclusão é uma decorrência lógica dessas premissas? Será que necessariamente, assumindo que se chover, fico em casa e que eu fiquei em casa, eu posso concluir que choveu? Não, essa conclusão daqui não é uma decorrência necessária dessas premissas, porque aqui o que eu estou dizendo é que se chover, fico em casa. E depois disse que fiquei em casa. Mas eu não posso concluir que choveu, porque eu não disse que se não chovesse, eu não ficaria em casa. Então, pode ser que não tenha chovido e que eu tenha ficado em casa. Conclusão não é uma decorrência lógica das minhas premissas. Logo, esse argumento aqui, formado por essas premissas, junto com essa conclusão, não é um argumento válido. Tá aqui, é um argumento não válido. É importante notar que quando a gente está classificando argumentos, nós não falamos em argumento verdadeiro ou falso,
Proposições podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Argumentos são válidos ou não válidos. Agora vamos trabalhar com uma questão que caiu num concurso público. Essa questão foi desenvolvida pela ESAF, Escola de Administração Fazendária, e ela caiu no concurso do SERPRO em 2001. O enunciado diz o seguinte: considere o seguinte argumento. Se Soninha sorri, Silvia é Miss Simpatia. Ora, Soninha não sorri, logo, Silvia não é Miss Simpatia. Este não é um argumento logicamente válido, uma vez que... Por que esse argumento não é logicamente válido? Vamos observar o argumento com cuidado. Se Soninha sorri, Silvia é Miss Simpatia. Ora, Soninha não sorri. Minha primeira premissa é: se Soninha sorri, Silvia é Miss Simpatia. Essa premissa, ela só me diz que se a Soninha sorri, Silvia é Miss Simpatia, mas não me fala nada no caso em que a Soninha não sorri. Nossa segunda premissa é dada pela proposição Soninha não sorri. Eu não posso concluir que a Silvia não é Miss Simpatia. Isso não é uma decorrência necessária dessas duas proposições aqui. Logo, este não é um argumento logicamente válido, uma vez que a conclusão não é uma decorrência necessária das premissas. A opção correta é a letra A. Vamos observar o que ele colocou nas outras opções. A segunda premissa não é uma decorrência lógica da primeira. Na lógica não há nenhuma condição que diga que a segunda premissa num argumento deve decorrer da primeira premissa. O que a lógica diz é que a conclusão deve ser uma decorrência do conjunto das premissas. A primeira premissa pode ser falsa, embora a segunda possa ser verdadeira. Aqui vem um ponto importante. Quando você vai julgar se um argumento é válido ou não, você não vai se preocupar em verificar se as premissas são verdadeiras ou falsas, se as proposições que são dadas nas premissas são verdadeiras ou falsas. Você vai assumir que elas são verdadeiras. Por mais absurdas que elas possam parecer, você vai tomar as premissas, como proposições que você considera verdadeiras para efeito do desenvolvimento do argumento. E, a partir daquelas proposições, das premissas, você vai tentar chegar à conclusão. Então, quando você vai avaliar se um argumento é válido ou não, não é relevante verificar se as premissas são verdadeiras ou falsas, são proposições verdadeiras ou falsas, e nem mesmo se a conclusão é uma proposição verdadeira ou falsa. O que é importante é verificar se a conclusão é uma decorrência lógica das premissas. Daqui a pouco, num exemplo, isso vai ficar mais claro. O outro item que ele coloca é: a segunda premissa pode ser falsa, embora a primeira possa ser verdadeira. Isso é irrelevante, como a gente acabou de ver. O argumento só é válido se Soninha, na realidade, não sorri. A validade de um argumento não tem nada a ver com a realidade. Tem a ver com o fato de a conclusão ser ou não uma decorrência lógica das premissas. Vamos ver mais uma questão. Essa questão foi desenvolvida pela CESP em 2004 e caiu no concurso do TCE do Espírito Santo. Julgue os itens a seguir. Item 1. A seguinte argumentação é inválida. A primeira premissa diz que todo funcionário que sabe lidar com o orçamento conhece contabilidade. A segunda premissa diz que João é um funcionário e não conhece contabilidade. E a conclusão: João não sabe lidar com o orçamento. Uma boa maneira de visualizar esses problemas que tem quantificadores, aqui nós temos todo, que é um quantificador, como nós já vimos. Uma maneira interessante de resolver esses problemas é usar os diagramas de Venn de acordo com aquelas correspondências que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas sobre lógica proposicional. Então, vamos fazer aqui: todo funcionário que sabe lidar com o orçamento conhece contabilidade. Vamos fazer o conjunto dos funcionários
vai ser esse conjunto F aqui, conjunto dos funcionários. As pessoas que sabem lidar com o orçamento não precisam estar restritas aos funcionários. Vamos desenhar aqui o conjunto das pessoas que sabem lidar com orçamentos. Vamos chamar de conjunto O. Mas todo funcionário que sabe lidar com o orçamento conhece contabilidade. Então eu sei que tem um outro conjunto, que é o conjunto das pessoas que conhecem contabilidade, e esse conjunto contém todos os funcionários que sabem lidar com orçamento, porque os funcionários que sabem lidar com orçamento, que é essa parte daqui, ó, funcionários que sabem lidar com orçamentos, são esses aqui. Todos esses aqui conhecem contabilidade, então o conjunto do contabilidade tem que estar aqui por fora. Tem gente também que não é funcionário, que talvez conheça orçamento e não saiba contabilidade, mas eu tenho que desenhar o conjunto da contabilidade, das pessoas que sabem contabilidade, respeitando essa proposição. Todo funcionário que sabe lidar com orçamento conhece contabilidade, tá? Que todos eles estão aqui dentro. A premissa 2 diz que João é um funcionário e não conhece contabilidade. Se João está no conjunto dos funcionários e não conhece contabilidade, ele não está no conjunto de contabilidade, o João tem que estar aqui fora. Vou marcar aqui J, João. Então, conclusão, João não sabe lidar com o orçamento. Como nós observamos aqui, essa é uma conclusão que segue dessas premissas. Partindo das premissas dadas, nós podemos concluir que João não sabe lidar com o orçamento. Logo, o argumento é válido. Então, a afirmação de que a argumentação é inválida, ela é falsa. Essa afirmação é falsa, porque o argumento apresentado é válido. Vamos ver aqui embaixo, o item 2. A seguinte argumentação é válida. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Carlos paga os impostos devidos. Conclusão, Carlos é uma pessoa honesta. Vamos de novo fazer pelo diagrama de Venn. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Então, vamos colocar aqui o conjunto das pessoas honestas, eu vou chamar de H. Toda pessoa honesta paga os impostos devidos. Então, esse conjunto das pessoas honestas vai estar dentro de um conjunto maior, que é o conjunto das pessoas que pagam os impostos devidos, que eu vou chamar de I. Carlos paga os impostos devidos. Carlos está nesse conjunto I. Ele pode estar aqui dentro do H, ou ele pode estar aqui fora do H. Porque o que a minha primeira premissa disse é que toda pessoa honesta paga os seus impostos. Mas ela não disse que toda pessoa que paga os seus impostos é honesta. Então, pode perfeitamente existir alguém aqui que paga os impostos, mas que é desonesto por alguma outra razão, não é uma pessoa honesta. Então, a partir dessa premissa que foi dada aqui, que toda pessoa honesta paga os impostos devidos, e dessa outra premissa, que diz que Carlos paga seus impostos, eu não posso concluir que Carlos é uma pessoa honesta. Essa conclusão não é uma decorrência lógica dessas duas premissas. Por conseguinte, esse argumento não é válido. O argumento, essa afirmação de que o argumento é válido, ela é falsa. O argumento não é válido, porque eu não posso concluir só a partir dessas duas premissas que Carlos seja uma pessoa honesta.